Se você clicou nesse vídeo devido ao título ou à imagem, calma, ainda não me xingue. Talvez não seja pra todos os mangás, mas é algo que eu quero comentar. Muito provavelmente você já ouviu falar de Solo Leveling, a obra coreana que virou anime e ficou extremamente popular. Mas aqui vai uma pergunta importante. Você já leu o manhwa de Solo Leveling? Porque se sim, você basicamente já leu a maioria dos manhwas existentes. Muita gente diz que mangás e animes estão ficando genérico, que as histórias estão se repetindo e que há falta de criatividade. Isso até pode ser verdade em alguns casos, mas quando falamos de manhwas, esse problema é muito mais evidente. A grande maioria dos manhwas segue o mesmo modelo que Solo Leveling estabeleceu em todas as histórias da pior forma possível. Obviamente, deve haver uns 5% de exceções que se salvam disso. Manhwas são basicamente os mangás da Coreia. A principal diferença em relação aos mangás japoneses é que eles são coloridos, o que visualmente é muito mais bonito. As cores deixam vários painéis ainda mais impactantes, criam momentos mais marcantes e dão uma identidade visual forte para as obras. Nesse ponto, os manhwas realmente se destacam. Porém, tirando a parte visual, 90% dos manhwas são literalmente iguais em todos os sentidos. É como se Solo Leveling tivesse criado uma fórmula, e desde então quase todos os outros apenas a reutilizam com pequenas mudanças. O primeiro exemplo disso é que o protagonista é o maior exemplo disso. Quase todo manhwa apresenta um personagem principal inspirado no Jinro, alguém frio, sério, extremamente forte, com expressão neutra e aquele ar de protagonista B10. Isso contrasta bastante com os mangás e animes japoneses, que costumam trazer protagonistas muito diferentes entre si, às vezes, né? Temos personagens como Light Yagami, um vilão frio manipulador, Naruto, extrovertido e emotivo, Lelouch, um protagonista estratégico, e Saitama, que é um personagem muito forte, mas ao mesmo tempo é cômico e divertido. Cada um deles é único e traz um protagonista com características diferentes. Mas nos manhwas, por outro lado, essa variedade quase que não existe. 90% dos protagonistas são o Jinro de Solo Leveling em todas as obras, que basicamente só muda a aparência. E o segundo ponto são as histórias, que basicamente são as mesmas em quase todos os manhwa, sempre seguindo o mesmo padrão. Existe um protagonista fraco, ignorado, humilhado e que ninguém leva ele a sério. Então em algum momento ele ganha um poder super aleatório, fica absurdamente forte e de repente se torna o mais poderoso de todos naquele universo. A partir daí, todos ao redor começam a admirá-lo e a história inteira passa a girar em torno desse protagonista badass, que antes era fraco e agora é invencível. Então, no final das contas, cerca de 90% dos manhwas que você for ler vão seguir exatamente essa mesma estrutura de história e protagonista, mudando apenas o universo, os poderes, os nomes dos personagens, mas contando no fundo a mesma história, o mesmo estilo de protagonista que Solo Leveling. E em tudo que você vai ler, tem uma história muito previsível, então pra ler uma vez é algo da hora, mas quando você vai ler outros manhwas fica chato e muito previsível, sem contar a questão dos deuses misteriosos que sempre aparecem na história. O protagonista é escolhido e abençoado por eles para se tornar um personagem B10, e no fim das contas é sempre o mesmo. E no fim das contas é sempre a mesma coisa. Apesar de os quadrinhos da história serem coloridos e visualmente bonitos, o que deixa a leitura mais agradável, depois que você começa a ler alguns manhwas, tudo começa a perder a graça, porque a maioria é superficial e muito repetitivo. No final, parece que 90% dos manhwas são só o Solo Leveling com personagens diferentes e um universo alternativo. Mas claro que existem exceções, alguns manhwas realmente se salvam disso. Se você conhecer algum, comente aqui nos comentários. E também me diga o que você achou do vídeo pra gente continuar essa conversa nos comentários. Na tela você encontra mais vídeos do canal e até o próximo vídeo.